O tricolor deixou escapar, né, uma possível liderança do Campeonato Brasileiro depois do empate contra o Criciúma, debaixo de muita chuva lá no interior de Santa Catarina. O Bahia não fez o bom primeiro tempo, é verdade, né? O Rogério Ceni voltou com Cuesta na zaga, uma dificuldade em função da ausência do Canu. Cuesta que fazia muito tempo que não jogava. E teve o Gilberto, né? Mais uma vez tentando suprir a ausência do Arias, que está na seleção colombiana. E a gente percebeu desde o início, né, a dificuldade que o Bahia tinha, principalmente nas bolas aéreas, né? E foram dois lances muito parecidos, onde o Arthur Caíque, né, o ex-jogador do Bahia, teve duas chances claras logo no início do jogo para poder abrir o marcador, mas acabou errando a cabeçada. Depois disso, ainda o Criciúma, que não tinha tanta posse de bola, o Bahia conseguiu, né, por alguns momentos ter mais posse de bola, ter um pouco mais de volume, mas a dificuldade, né, de um campo pesado, em alguns locais da grama travava, segurava a bola, e o Bahia encontrou bastante dificuldade, né, por ter jogadores técnicos, de fazer com que essa bola chegasse lá no ataque e pudesse surpreender de alguma forma a equipe do Criciúma. Depois dessas duas chances claras, né, onde a gente percebia que o Gabriel Xavier estava com uma dificuldade nessa bola alçada. Depois também numa outra jogada, o Bolazier, né, que é o jogador mais experiente, de mais velocidade, o melhor jogador do Criciúma, na minha opinião, teve a grande chance do primeiro tempo, chutou, e a bola bateu no rosto do Marcos Felipe, fazendo praticamente um milagre aí, e dando, né, a certeza de que o Bahia dificilmente seria vazado no primeiro tempo, o que não aconteceu, né? Num rebote do escanteio, a bola acaba batendo no braço do Cauli que mais uma vez não conseguiu jogar bem. O primeiro tempo, né, o Bahia teve muita dificuldade, o Everaldo pegou 3 vezes na bola, errou as 3 vezes, o Everton Ribeiro tinha dificuldade em função desse campo pesado, né? O único que conseguia arrastar em algum momento com a bola era o Jean Lucas, mas também não fez um bom jogo individualmente. Então o Bahia teve muita dificuldade, o Criciúma foi muito superior no primeiro tempo e o Bahia escapou de tomar uns 3, 4 gols. E aí acabou no finalzinho, né, fazendo um gol de bola parada, né? Como eu falei, o Cauli no rebote, a bola bateu na mão dele, o Flávio apitou praticamente em cima da linha, e aí o Marcelo Hermes, né, o jogador lateral esquerdo do Criciúma, acabou chutando por baixo da barreira. Por mais que o Bahia tenha deixado o Caio Alexandre ali, ela conseguiu passar do lado do Caio Alexandre e a bola entrou bem no meio do gol, né? Bastante difícil para o goleiro, o Marcos Felipe, que estava no canto dele, e é uma bola muito rápida. E o fato é que o Criciúma fez 1-0 e dava sinais de que traria muita dificuldade para o Bahia pontuar lá em Criciúma. No intervalo, né, só o Criciúma mexeu, o Rogério Ceni voltou com a mesma equipe, e isso é uma coisa que me incomoda. Eu não posso admitir que um time que não faz um bom primeiro tempo, né, que é inoperante ofensivamente, que o treinador não tente alterar no intervalo. Acho que tem que alterar, até para os jogadores que saírem nessa ocasião, na próxima partida falar, ó, se eu tiver mais ou menos no intervalo do jogo, eu corro o risco de sair. Mas não, o Rogério decidiu voltar com o mesmo time. O Criciúma teve só uma alteração, né? A saída do Jonathan, a entrada do Claudinho na lateral direita, mas taticamente os dois times continuaram da mesma forma. E aí o Gabriel Xavier talvez tenha feito a pior partida dele com a camisa do Bahia, voltou a errar, né, uma bola alçada. Já tinha acontecido isso contra o Fortaleza no final do jogo, mas aí o Arthur Caíque, né, a terceira oportunidade, ele não poderia deixar de fazer o gol, acabou fazendo 2-0 logo no início do segundo tempo, né? A lei do ex, Arthur Caíque dando sinais, dando mostras que o Bahia, que já tinha feito um primeiro tempo muito abaixo, que dificilmente, né, com 2-0 conseguiria, se não melhorasse muito o seu jogo, dificilmente conseguiria pontuar lá em Criciúma. E aí vieram aí alguns minutos de lambanças, né? Primeira lambança do Gustavo, goleiro do Criciúma, que se desligou por uns 2 segundos, o Tassiano ia roubar a bola dele, ele deu um carrinho de frente. Também achei que foi lance para cartão amarelo, achei que o Flávio nesse aspecto foi bem, deu o cartão, deu a falta.
O VAR ainda chamou o juiz para tentar mostrar para ele que poderia ser lance para expulsão, mas ele teve personalidade e manteve a decisão dele de campo, que foi só o cartão amarelo. Na própria batida da falta, né, que o Juba bateu mal por cima, o Gustavo demorou 10 segundos para ir em busca da bola, para repor e para recomeçar o jogo, e o Flávio esqueceu que tinha dado cartão amarelo para ele 2 minutos antes ou 3 minutos antes. Já deu o amarelo o segundo, já estava virando as costas indo para o meio, quando o Everaldo foi até ele e falou: ué, mas você já deu amarelo no lance anterior, você vai ter que expulsar. E aí o Flávio foi obrigado a expulsar o Gustavo. O Criciúma ficou com um a menos, com 20 minutos do segundo tempo, ou seja, dando oportunidade o Bahia ter ainda 30, 35 minutos para alterar um resultado que parecia ter muita dificuldade. O Bahia já tinha feito o gol com o Caio Alexandre, a verdade é essa, né? Feito 2-1. E aí, aliás, o gol do Everaldo, que fez 2-1, e depois o Caio Alexandre fez o 2-2, tendo ainda esses 30 minutos com um a mais para poder trazer para Salvador a liderança e os 3 pontos, né? Os 3 pontos que davam automaticamente a liderança da Série A. O Bahia fez o 2 e aí o Rogério alterou. Aí o Rogério, só achei que ele errou na tirada do Jean Lucas, né? O Jean Lucas é um jogador de muita força, que consegue arrastar e que tem boa visão de jogo. E aí ele botou, né, deu amplitude ao time, botou o Ademir de um lado, botou o Biel do outro, botou Estupinhan e Everaldo dentro da área, recuou um pouco mais o Cauli, mas o fato é que o Cauli não vive uma boa fase, não vive um momento de conseguir colocar os jogadores da frente na cara do gol, dar uma bola que faça com que o time defina o placar. E aí a partir daí o Bahia com um a mais conseguiu um empate, o Bahia baixou, né, o ritmo, não conseguiu dar mostras de que poderia vencer o jogo, né? Faltou um pouco mais de tomada de decisão certa, tanto do lado do Biel como do lado do Ademir, os dois não entraram bem. O Estupinhan até tentou umas 2 ou 3 tabelas, mas também teve dificuldade, né? O Caio Alexandre, que era o cara que era mais lúcido no meio campo, tentava envolver ou buscar conectividade com o Cauli para criar alguma chance clara de gol, mas a verdade é que o Bahia, depois das alterações, de ficar com um jogador a mais, não criou mais nenhuma chance clara de gol. Diferente do Criciúma, que em algumas oportunidades, em bola parada, teve algumas chances, e no último minuto, aos 45 minutos, num contra-ataque, vejam bem, o Bahia tem um a mais, mas o Criciúma conseguiu o melhor contra-ataque do segundo tempo, que caiu nos pés do Marquinhos Gabriel, e mais uma vez o Marcos Felipe fez uma defesa, né, no canto contrário, decretando de vez o empate, onde o Bahia, eu acho que poderia ter ousado um pouco mais, poderia ter arriscado um pouco mais, porque tratava-se da liderança e tratava-se de um time que não vai brigar no mesmo campeonato. Tinha um jogador a mais, é claro que o campo pesado, né, a chuva, que foi o tempo todo de chuva, isso traz um pouco de prejuízo, principalmente para a maneira como o Bahia joga, mas acho que o Bahia, né, dentro das circunstâncias, perdendo 2-0 no campo do adversário, conseguiu um empate, ok. Mas a partir do momento que consegue o empate, você tem um jogador a mais, você tem a possibilidade de atacar, de encurralar o adversário. O Bahia, infelizmente, com as alterações, não conseguiu isso. Depois ainda o Rogério ainda tentou com o Iago Felipe, né, que tentou chutar de fora da área 2 bolas, mas não conseguiu acertar o alvo. O Biel tentou 2 vezes de fora da área, não conseguiu acertar o alvo. O Ademir, mais uma vez, não acrescentou nada depois que entrou. E o Rezende foi o cara que entrou também no lugar do Cuesta no final, mas com pouco tempo para poder acrescentar, para poder ajudar. E o Bahia consegue um empate, né? Segue na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Se olharmos pelo fato do Bahia, como eu falei, está perdendo por 2-0, ok, conseguiu um empate. Mas se olharmos pelo outro lado, de um time que quer liderança, que está com um a mais, jogando com um time que vai brigar para não cair, eu acho que foram 2 pontos desperdiçados por um time que não fez um bom primeiro tempo, melhorou um pouco no segundo, conseguiu fazer 2 gols, é verdade, mas faltou algo mais, um pouquinho mais de ousadia, talvez, para o Bahia voltar para Salvador com a liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. Tá certo, galera? Gostou do vídeo?